A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é um dos maiores eventos que propõe o diálogo entre as igrejas cristãs e que acontece de 29 de maio a 5 de junho. E para falarmos desse momento de oração e comunhão, tenho a alegria de estar conectado com Dom Manuel João Francisco, presidente da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB. Dom Manuel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, padre. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. É uma alegria estar com o senhor e com todos os telespectadores. Também está conosco a Anita Wright Torres, primeira vice-presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e presbítera da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Olá, pastora, seja bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Anita, você fala com a gente de onde? Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Perfeito. Dom Manuel, tá pertinho também? Não, eu moro em Cornélio Procópio, norte do Paraná. Perfeito. Mas nesse momento estou em Santa Catarina, na casa dos meus irmãos. Ótimo. Então, eu queria começar pedindo para que a Anita pudesse nos falar sobre o que é e qual é a missão do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs que, em comunhão com a CNBB, realiza essa semana de oração. O CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, é o órgão ecumênico responsável pela organização e divulgação da Semana de Oração pela Unidade Cristã aqui no Brasil. A Semana de Oração pela Unidade Cristã acontece no mundo inteiro com parceria do Conselho Mundial de Igrejas. E no Hemisfério Norte ele é realizado no mês de janeiro. E esse material, então, nos é enviado e o CONIC traduz esse material e convida uma de suas regionais para fazer a adaptação à nossa realidade. Este ano, o CONIC regional, que foi convidado para trabalhar o texto da Semana de Oração, foi do Agreste Pernambucano. Perfeito. Dom Manuel, qual que é o propósito de se celebrar uma semana de oração pela unidade dos cristãos, principalmente em tempos em que a intolerância diante do diferente parece às vezes falar mais alto? A importância é essa mesmo, combater a intolerância, combater qualquer preconceito, buscar realmente a unidade. A gente sabe que a unidade, em primeiro lugar, é graça de Deus, que deve ser buscada pela oração, que o Cristo já falou, batei e recebereis, buscai e achareis. Então nós confiamos na força da oração para buscar a unidade, a união entre os cristãos e entre as diversas religiões não cristãs também, o diálogo interreligioso. Mas a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, a gente reza mais pela unidade cristã, das igrejas cristãs, não é? E é buscar realmente a unidade, a solidariedade, porque a oração tem que ser acompanhada da ação também, naturalmente, não é? Então, essa semana de oração também propõe aos fiéis das diversas igrejas atitudes concretas e gestos concretos para a busca da unidade. Então, a oração sempre acompanhada da ação. Perfeito. Anita, vocês que estão acompanhando de modo mais próximo as atividades do CONIC, quais são as igrejas que participam do Conselho e como, digamos assim, dividida as atividades, né? Como ela é feita no caso da Igreja Presbiteriana? Eu queria que você desse um pouco do seu testemunho de como a semana também é realizada na Igreja Presbiteriana e nas demais igrejas que compõem o CONIC. Sim, o CONIC é um conselho de várias igrejas cristãs, que são a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Presbiteriana Unida,
a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, ISLB, a Aliança de Batistas do Brasil. Eu acho que eu não esqueci nenhuma. E essas igrejas, então, elas compõem um conselho, né? O CONIC é um conselho. Então, nós nos reunimos e dividimos igualitariamente, né, as tarefas, compartilhamos as demandas que existem das nossas igrejas para a realidade atual, a realidade brasileira. No caso da Semana de Oração, cada região, então, assume para si a responsabilidade de ajudar a sua região a coordenar a Semana de Oração. Que interessante, porque quando nós observamos algumas ações, Dom Manuel, que já foram feitas, ainda que de modo, no sentido da unidade, campanhas da fraternidade, outras ações, nós já tivemos muitos bons frutos, mas ainda carece de maior empenho por parte dos cristãos para que essa unidade aconteça. E como as igrejas devem promover essa unidade? Lembrando que unidade não é uniformidade, né, Dom Manuel? Correto. É unidade na diversidade. Para nós católicos, ser católico tem de ser ecumênico. A dimensão ecumênica é constitutiva da Igreja Católica. Um católico que não trabalha pela unidade dos cristãos não está sendo um verdadeiro católico, porque é constitutivo da Igreja Católica ser ecumênica, acolher a todos, ser aberta. A palavra católica, inclusive, significa universal, não é? E que universal não só no sentido geográfico, universal de acolher a todos e de querer buscar a todos, não é? Infelizmente, na nossa Igreja Católica, ainda há muitas pessoas, não são poucas não, muitas pessoas dos leigos, mas também da hierarquia, do clero, que acham que ser ecumênico é uma questão de opção. Eu posso ser católico, mas não ser ecumênico e não trabalhar pela unidade dos cristãos e até me opor à unidade dos cristãos. Infelizmente tem isso ainda. Então, a nossa Comissão Episcopal para o Diálogo Ecumênico e Interreligioso é para trabalharmos, para ir devagar, é claro que isso é um processo moroso, criando em todos os católicos essa consciência que que para ser católico verdadeiro precisa se comprometer com a busca da unidade dos cristãos, não é? Agora, tudo isso é um trabalho de conscientização, de pregação, de escrito, de textos e de oração, porque a oração ela tem uma força muito grande, é Deus agindo. Eu já falei que Cristo disse, bater, recebereis, buscar e achareis. Então, a gente tem que ter essa confiança na força da oração e a oração com a ação. Isso nós, entre os católicos, naturalmente. As outras igrejas também buscam a unidade, mas também, pelo que eu conheço, também existem pessoas que se opõem à busca da unidade dentro de cada igreja, não é? E aí também lá, as igrejas, as lideranças deverão devagarzinho fazer o processo de todos buscarem a unidade. E a Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos é essa promoção das diversas igrejas, que a Anita já falou, que fazem parte do CONIC, mas se convida também outras igrejas que não são membros do CONIC, não é? Se tenta envolver todos. Não é fácil, mas o convite se faz, né? E aí se busca a unidade. E pelo menos as igrejas do CONIC, então, fazem nessa semana orações juntas, né? Um dia da semana na Igreja Católica, mas vêm os irmãos das demais igrejas. Outro dia na Igreja Luterana e vêm os irmãos das outras igrejas. Um outro dia na Igreja Anglicana e os irmãos das outras igrejas. Então, na Semana de Oração, a proposta, e que em muitos lugares se consegue fazer, é oração mesmo juntos. As igrejas juntas, rezando e suplicando a unidade dos cristãos.
Anita, eu tive uma oportunidade, foi uma bênção de Deus em minha vida, de viver um ano em Belfast, na Irlanda do Norte. E lá eu convivi com os meus confrades que fundaram uma pastoral da unidade. O padre Jerry Reynolds, ele dialogava com os pastores protestantes, com as demais denominações, e o fruto desta oração pela unidade foi, basicamente falando, o Acordo de Sexta-feira Santa, que declarou o fim da beligerância, daquela guerra entre católicos e protestantes que havia na Irlanda do Norte e que foi conhecido por muitas pessoas. Eu queria perguntar para você, aqui no Brasil, quais são as dificuldades, Anita, que você visualiza para a promoção dessa unidade, para que a unidade aconteça? Quando a pessoa não tem o princípio do amor cristão, ela vai encontrar motivos para não se unir com os outros irmãos. Como o Dom Manuel falou, a nossa igreja também tem como princípio a unidade na diversidade. E nossa igreja também é uma igreja ecumênica, já nasceu ecumênica. Então, a busca da unidade é resposta da oração de Jesus Cristo no Evangelho de João, quando falam que todos sejam um. Então, o nascimento do ecumenismo é esse desejo de que todos sejamos um. Não é para sermos uniformes, mas para juntos buscarmos unidade naquilo que é importante, que é o amor ao próximo, a solidariedade, a paz com justiça. E isso é o que buscamos. Se a pessoa não tem isso em seu coração, ela vai encontrar desculpas para não ser ecumênica, para não somar esforços conosco, né? As igrejas, nesse período histórico brasileiro, elas estão divididas, assim como a sociedade está dividida, né? Então, a polarização tomou conta do Brasil de uma forma muito ruim, muito diabólica, eu diria, né? Então, você ou é amarelo ou é vermelho, né? E não existe a disposição para o diálogo, muitas vezes. Então, esse é o motivo que tem dividido as igrejas, muitas vezes, né? Essa polarização em torno da política, em torno de temas que são temas que dividem a sociedade, né? O que nós buscamos é superar essas diferenças através do respeito e do diálogo. Perfeito. Dom Manuel, nós estamos aqui na TV Pai Eterno, o público ele pode ser diverso, porque nós estamos alcançando todo o país. Mas é predominante, e nós sabemos, por ser uma TV confessional, que nós temos um público predominantemente católico. Eu gostaria que depois o senhor pudesse falar sobre, de modo resumido, sobre a caminhada para o ecumenismo, que de uma forma mais intensa, poderíamos assim dizer, mais consistente, nasce do Concílio Vaticano II. Mas nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, Dom Manuel fala um pouco mais para a gente sobre a importância de estarmos unidos como cristãos. É daqui a pouco. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta aqui com a nossa roda de conversa no nosso Almanaque Católico dessa tarde, falando sobre a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Estão conectados conosco
Dom Manuel João Francisco, presidente da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB, e a Anita Wright Torres, primeira vice-presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, e é presbítera da Igreja Presbiteriana Unida. Falei corretamente, Anita? Sim. E eu quero dizer da minha alegria de podermos falar de um tema tão importante e que vai permeando as nossas comunidades. Dom Manuel, quando estávamos indo para o intervalo, eu perguntava ao senhor sobre essa caminhada que a Igreja Católica ela fez do Vaticano II para cá, com documentos, com reflexões acerca da importância da unidade dos cristãos. Eu queria que o senhor pudesse, de modo resumido, dentro daquilo que for possível, falar um pouco para esse público que nos acompanha. Nós estamos numa TV que é confessional, uma TV católica, mas que também é chamada a fazer esse movimento da unidade cristã. Eu queria que o senhor pudesse explanar um pouco sobre isso para nós. De fato, o Concílio Vaticano II dá um grande passo, porque o movimento ecumênico, ele nasceu assim de uma forma bem organizada e forte já no final do século XIX. E depois do século XX caminhou muito, e a Igreja Católica um pouco sempre reticente, e com o Concílio Vaticano II, então a Igreja Católica entra de cheio no movimento ecumênico, né? Porque até então estava um pouquinho, mais um pouco reticente. Então, com o concílio, entra de cheio e com um documento, inclusive, né, Unitatis Redintegratio, a reintegração da unidade, em que são colocados princípios para nós católicos para essa caminhada ecumênica. E a partir de então, no mundo inteiro, se organizaram conselhos nacionais de igrejas cristãs, se organizaram também comissões bilaterais, católico-luterana, católico-anglicana, católico-presbiteriana, católico-pentecostais. Então, foram muitas comissões bilaterais em que se estuda, se reflete e se caminha junto também, porque a reflexão e a oração sempre leva a ação. Então, se faz gestos concretos de busca de unidade, e isso tem sido bem forte depois do Concílio Vaticano II. É o Concílio Vaticano II que nos impulsiona, que faz com que nós realmente arregaçemos as mangas e vamos para o trabalho ecumênico. Como eu disse, antes do concílio, a igreja participava, mas um pouco reticente, alguns padres, alguns bispos, mas por sua vez já não tinham tanto apoio da Santa Sé, por exemplo. E depois, não. Aí a Santa Sé organizou, inclusive, o Secretariado para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e esse conselho, Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, vai incentivando o mundo inteiro, a Igreja Católica do mundo inteiro, com documentos. Os papas também têm escrito encíclicas, né? Ut Unum Sint é uma carta encíclica muito importante para nós católicos, na busca dessa unidade, em que o Papa fala que a caminhada ecumênica para nós católicos é uma caminhada irreversível. Não tem mais um passo atrás. Agora é só para frente. E também agora, há poucos dias, o Papa Francisco, falando para a plenária desse Pontifício Conselho, também falou que não tem passo atrás na caminhada ecumênica. Daqui é só para frente, não é? Então, a gente está nesse trabalho e realmente nós já fizemos um progresso grande. São 50 anos, ou 60 anos depois do concílio, mas comparando o que era antes, não é? Que era 1900 anos, 1950 anos que tinham antecedidos, então, em 50 anos, a caminhada tem sido bastante frutuosa e bastante significativa para nós, católicos, né? E os irmãos de outras igrejas reconhecem isso também, não é? E nós nos damos as mãos às autoridades das outras igrejas, então reconhecem e fazem encontros e trabalham juntos. Então, é muito bom. Se bem que não podemos ficar
satisfeitos com o que conseguimos, assim, cruzar os braços. Não, se nós fizemos uma boa caminhada, mas temos ainda um longo caminho a percorrer, não é? E é nesse sentido que a gente trabalha, não é? E a Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos tem também esse objetivo, né? E este ano, a Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos foi preparada pelo um conselho de igrejas do Oriente Médio, né? E tem como lema a frase de Mateus: nós vimos no Oriente a sua estrela, o seu astro, e viemos prestar-lhe homenagem. E são, no texto bíblico, são magos que vieram. Não se sabe, normalmente a tradição coloca Perfeito. 3, mas a Bíblia fala magos, né? Não diz o número, pode ser que eram mais do que ele, né? E representando... É muito interessante, até porque a descrição ela já vem de outras reflexões também dentro da própria igreja e das igrejas cristãs. Eu queria aproveitar a oportunidade, Anita, fale para a gente, quem está nos acompanhando, às vezes é coordenador de comunidade, está à frente de um grupo de oração, deseja tomar parte nessa semana de oração pela unidade cristã, como deve fazer? Existe um subsídio? Como as pessoas devem participar ativamente desse momento? Sim, o CONIC, né, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, disponibilizou no seu site o e-book da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Então, se você acessar o site do CONIC, você vai encontrar lá o e-book gratuitamente, que ele pode ser baixado e as comunidades, então, poderão usá-lo livremente, né? Os CONICs regionais estão responsáveis por organizar as celebrações dessa semana. Então, você pode procurar uma regional de onde você mora, e lá você terá disponibilizado também onde que vão acontecer as celebrações dessa semana. Perfeito. Eu quero agradecer aqui... Padre, para nós católicos também, para nós católicos, a pessoa que estiver interessada e não souber, pode ir na sua paróquia e perguntar para o padre onde é que está acontecendo a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, né? E em cada dia da semana é numa igreja. Um dia na igreja católica, outro dia na igreja luterana, outro dia na igreja anglicana, outro dia na igreja presbiteriana, né? E o padre vai saber indicar aonde é que é. Se algum católico tem esse desejo e não estava sabendo até agora, e brota no coração o desejo, então vá e pergunta para o padre, que o padre saberá informar. Tá certo. Eu quero agradecer... Sim, claro, por favor. Eu queria também enfatizar uma coisa muito importante para o CONIC, o ofertório que é feito nessas celebrações deverá ser direcionado para o CONIC também, que é dessas ofertas que o CONIC tira o seu sustento, parte de seu sustento, né? A sua sustentabilidade. Então, no e-book que está disponível no site do CONIC, tem as informações de como depositar uma oferta para o CONIC para que ele continue realizando o seu trabalho. Tem Pix até. Perfeito. Eu quero agradecer a participação de Dom Manuel, da Anita, por esse momento da nossa conversa e pedir que vocês deixem uma pequena mensagem aos nossos telespectadores que estão acompanhando e que são chamados a tomar assento, né, junto às assembleias de oração pela unidade cristã. Então, Anita, fala. Nós queremos convidar todos e a todas para se unir conosco, né, nessa semana que é a semana que antecede o Pentecostes, né? O Pentecostes é conhecido como o evento de nascimento da igreja, onde pessoas de diversos lugares entenderam a mensagem de Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo em sua própria língua. Então, a semana de oração, cada igreja tem a sua própria língua.
mas a ação do Espírito Santo em nossas vidas nos faz entender que a linguagem de Deus é a linguagem do amor. Então venha compartilhar e partilhar o seu amor cristão conosco, onde você estiver. Perfeito. Dom Manuel, sua mensagem. Então, em primeiro lugar, um agradecimento à oportunidade que a TV Pai Eterno. Pai Eterno nos dá de fazer esse anúncio da Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos. Agradecer aos telespectadores também que estão nos prestigiando e nos ouvindo. E desejar que a graça de Deus, a força e a luz do Espírito Santo realmente venha na mente e no coração de todos que nos escutam e veem e possam se sentir motivados não só para a Semana de Oração pela unidade cristã, né? Mas que realmente nasça no seu coração, se ainda não nasceu, essa consciência forte de busca de unidade entre os cristãos e entre as pessoas também que não são cristãs, não é? Porque nós estamos vivendo no nosso país, de modo particular, uma situação de violência, de intolerância, né? Muita intolerância religiosa, mas intolerância também de outras intolerâncias que não fazem bem, pelo contrário, só fazem mal. Então nós precisamos ter o coração aberto para acolher a todos e todas. Então o meu desejo é esse, que a força, a luz do Espírito Santo realmente nos mova nesta direção. Perfeito. Muito obrigado, Anita. Forte abraço. Obrigada. Boa semana também, Dom Manuel. Forte abraço.